Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o ladrão Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz cultura, te traz conhecimento toda sexta-feira. Toda semana com os maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. Eu achei estranho que você não falou nada de te chamar de ladrão. É porque eu roubo corações. É isso que eu ia falar. Mauri, ladrão. É isso aí. Professor Mauri, essa semana vamos falar das 10 maiores obras de artes roubadas da história. E aproveito para lembrar você do nosso querido patrocinador. O Top 10 chega a você com oferecimento de Gelox Fechaduras Eletrônicas. Se o pessoal estivesse usando fechadura eletrônica Gelox, não tinha sido roubado. Pelo amor de Deus, é sinônimo de segurança, é sinônimo de qualidade. Se você quer uma fechadura eletrônica, vai na Gelox. Quer mais informações? Segue a Gelox no Instagram ou em g-lox.com.br. E você aí, querido ouvinte, se você gosta de um podcast, compartilhe. Isso é extremamente importante para ajudar o seu podcast de estimação predileto. Se você gosta do Top 10, compartilhe. Se você gosta de qualquer podcast da Rede Geek, ouviu o episódio, às vezes você nem gosta do programa, mas você gostou daquele episódio específico, compartilha. E se você ouviu qualquer podcast de qualquer produtor, não importa o tamanho, pequeno, médio, grande, não importa. Se você ouviu um podcast e fala, nossa, que episódio legal, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Sempre. Não abriremos mão da campanha. Sempre compartilhe. Mas, Tato, obra de arte é um negócio que vale muito dinheiro mesmo. É verdade, professor Mauri. Diversas peças são leiloadas pelo mundo e atingem valores milionários, astronômicos. E aí, óbvio, né? Quando uma coisa é leiloada a ponto de ter valores, como o Mauri disse, astronômico, é natural de se imaginar que muita gente vai querer roubar um quadro. Até porque assim, pensa comigo, qual é o trabalho de você carregar 4 milhões de dólares em barras de ouro? É pesado. É problemático. Agora, um quadro, você coloca no carro, atravessa a fronteira e vai um quadro. É isso aí, né? Tanto que roubos de museus, né? Roubos de obras de arte de museus virou um mercado com uma rentabilidade comparada a tráfico de drogas, a tráfico de armas. Pra vocês terem uma ideia, movimenta mais de 6 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro, cara. Só na Itália, essa é a terceira atividade ilícita mais comum no país. Caralho! O FBI possui uma divisão especializada em investigar crimes cometidos contra a arte. Isso só pra dar um gostinho. Cara, tem muita coisa da hora pra falar sobre obras de artes roubadas. Óbvio que a gente vai focar nas pinturas nesse episódio. E quero deixar claro que a gente vai listar esse top 10 não pelos nossos gostos pessoais, mas sim pelo valor da obra de arte. Quanto mais cara e mais conhecida, mais alto ela fica na nossa lista. Quanto mais vale, é aí que o pessoal quer roubar mais mesmo. E tem menção honrosa, Tato. Eu acho que vale a gente citar aqui a questão toda da Alemanha nazista, Nesse né? caso, uma menção desonrosa. Não é uma menção honrosa na lista do top 10 as obras que foram roubadas durante o Terceiro Reich, né? Porque meio que quando o partido nazista de fato tomou a Alemanha e começou todo aquele domínio pela Europa, né? Ali
liderança ali do Reich orquestrou o roubo sistemático de inúmeras obras de arte, dentre elas pinturas, gravuras, esculturas, e aí conforme marchava, né, ao longo dos territórios, Eles iam roubando. Eles iam roubando mais, iam roubando mais, iam roubando mais. Os museus eram realmente saqueados e as obras iam pras casas dos líderes do Reich. Do partido. E aí, assim, pra quem não sabe, né, o Hitler, ele era um entusiasta das artes, fracassado, né, ele é um entusiasta frustrado, porque ele tentou ser um pintor, Mas fracassou. infelizmente, quem sabe, se o Hitler tivesse sido pintor, nosso mundo poderia ter sido um lugar melhor, né? E ele se orgulhava de ostentar boa parte das maiores obras da história da humanidade em muitas das suas casas, bases de operação. E aí, obviamente, muito do material, né, depois da Segunda Guerra Mundial foi recuperado e foi devolvido para os seus donos. Mas também tem muita coisa, tem muita obra de arte que nunca mais foi encontrada. E aí nem dá pra gente falar também dessas obras. Primeiro, porque a gente não sabe o destino de várias delas e porque a gente vai falar de roubo mais objetivo mesmo. De pegar, entrar no museu, colocar embaixo do braço, colocar um chapeuzinho coco e fazer como aquele Thomas Crown em A Arte do Crime. Lembra desse filme? Prepare Nina Simone aí! A trilha sonora já tá pronta. Faça a sua lista que começou. Top 10! Abrindo Top 10 na 10ª colocação, O Homem com um Cachimbo de Jan Metzinger. Caramba, eu admito que eu gosto do cubismo. Cara, O Homem com um Cachimbo é uma obra do cubista francês Metzinger, que foi um importante artista teórico desse movimento artístico específico. Sim, que é muito conhecido pelas obras do Picasso, né? Mas tem vários artistas fantásticos que fizeram e fazem até hoje, né, cubismo. Mas foi um movimento muito específico de um momento que acho que quem faz cubismo hoje não chama tanta atenção, né? Aquele momento lá que bombou. Acho que como todos os movimentos artísticos, né? São da sua época, né? Tem as suas modas. E essa pintura é uma pintura a óleo sob tela com dimensões de 93,7 centímetros por 65,4 centímetros, que representa um homem sentado em uma mesa que tem uma caneca de cerveja logo em cima. O homem tem braços cruzados e um cachimbo na boca. Obviamente, o Mauri tá falando da descrição da obra, mas é uma obra cubista, né? Você tem que interpretar a parada ali, né? Ah, ele tá de paletó, tá de gravata. Você tá interpretando ali a obra. Dá pra entender que é uma caneca de cerveja, aquela coisa, né? É interpretação. A gente tá falando de cubismo, né, gente? E tem uma curiosidade nessa obra, né? Porque tem um homem sentado, tá? Ele tá de braço cruzado. E no fundo, na parede atrás dele, tem 2 quadros. E esses 2 quadros que tem na obra, que é uma obra cubista, não são cubistas. É verdade. Porque até o cubismo tem limite, mano. Até o cubismo. Não, é um metacubismo. Não, né, exatamente. Isso seria muito da hora, mas não. Isso é um bom título, né? Até o cubismo tem limite. E essa obra, ela estava guardada na Universidade de Lawrence quando foi roubada em 1998. E o roubo aconteceu enquanto ela estava sendo transportada em empréstimo para uma exposição. E aí, assim, tava no meio do transporte, roubaram. Ela nunca mais foi vista e ela é avaliada em $2 milhões. Caramba, como que em 1998 não tinha um GPS ali grudado na caixa? Por que não tava soldado um cofre dentro desse caminhão? Ah não, pega $2 milhões e chama o tio Zé e coloca no banco de trás. Poxa! Colocação, vamos com o Jardim Paroquial de Noonan, de Vincent van Gogh. Gosto muito de Van Gogh, sabia? Admiro, gosto bastante. Eu também gosto bastante de Van Gogh, inclusive quero aqui fazer a citação do episódio, que tem um episódio especial de Doctor Who, onde aparece o Vincent van Gogh, que é, assim, é de chorar. Se você não chorar nesse episódio, você tem coração de pedra. Mas eu nunca assisti Doctor Who, não precisa. Assista só o episódio, você assistir só a cena. Eu já recebi mensagens de WhatsApp que as pessoas... GIF. Que as pessoas mandam uns videozinhos curtos e tal, assim, no WhatsApp. Eu chorei. É emocionante demais. Mas vamos focar aqui no caso. A gente sabe que muitas obras de Van Gogh, das que acabaram não se perdendo pelo tempo, são alvo de furtos e roubos graças à popularidade póstuma e estrondosa desse artista holandês. Sim, ele não teve nenhum... Nossa, que artista fantástico durante a vida. Foi só depois da morte. Acho que a grande maioria, viu?
O Jardim Paroquial de Nuenen foi uma das suas primeiras pinturas a óleo, feita em 1884, enquanto ele vivia com seus pais em Nuenen. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, meu holandês não tá afinado. A pintura foi parte de uma série de estudos de Van Gogh para documentar as mudanças das estações do jardim do presbitério da cidade, que era cercado por um alto muro de pedra e incluía um lago para os patos com um ancoradouro, caminhões e sebes, canteiros e hortaliças, flores e um pomar. É bem bonito. Ainda bem que registraram pra gente poder ver, né? Pelo menos digitalmente. E aí, essa pintura retrata uma vista do jardim com uma figura feminina de roupa escura em primeiro plano. Ao longe estão as ruínas de uma igreja antiga que foi demolida no ano seguinte. Mas onde tava esse quadro, Tato? O quadro estava sob a guarda do Museu Groninger, na cidade holandesa de Groningen. Perdoe-me, holandês. E ele estava lá desde 1962. Mas, em 30 de março de 2020, exatamente 167 anos depois do nascimento do pintor, ele foi roubado enquanto estava emprestado para um museu com um nome que eu não sei dizer. É Noord-Holland. Noord-Holland. Mas isso daqui dá uma lição pra gente. Ouça a sua mãe quando ela fala que você não pode emprestar as coisas pros amiguinhos. Se você tem um quadro, né? De um artista famoso, não empresta. Não empresta pro seu amigo, porque ele nunca vai cuidar do mesmo jeito que você. Ele não valoriza. O seu amigo nunca vai dar o mesmo cuidado. É que, assim, obviamente, né, a questão de segurança é muito mais complexa enquanto você está transportando o quadro. Que se ele tá em um museu ou no outro, tem todo um monte de medida de segurança. Mas durante o transporte, é exatamente um momento de risco. Mas esse foi roubado quando ele já estava no museu, amiguinho. Exatamente. Cerca de 3h15 da manhã, o ladrão usou uma marreta para destruir uma porta de vidro do museu, passando pela lojinha, quebrando mais uma porta e ganhando acesso ao acervo. Tudo isso capturado pelas câmeras de segurança do museu. Não, é muito louco, porque você vê as imagens das câmeras de segurança, você vê o cara saindo depois com a marreta embaixo de um braço e a tela enrolada embaixo do outro, sabe? É uma tela de 5 milhões de dólares. É triste, viu? Colocação: A Vista de Auvers-sur-Oise, de Paul Cézanne. Será que eu falei certo o nome da obra? Eu não sei, porque o nosso francês também... Perdoe nosso francês! Mas Cézanne eu acho que você acertou. Cézanne, acho que foi, né? E você que não conhece, Cézanne é um baita pintor impressionista. Como eu gosto de impressionismo. Desculpa te corrigir. Pós-impressionista, Tato. Desculpa. É só um pequeno detalhe. Tá bom. Valeu a correção. E Poe é conhecido pelo seu trabalho que fortaleceu as bases das transições das concepções do fazer artístico do século XIX para uma arte radicalmente inovadora do século XX. Ele é considerado por estudiosos como a ponte entre o impressionismo e o cubismo. Essa obra específica e algumas obras específicas do Cézanne, então você olha pra falar, impressionismo, não é aquela coisa do Monet, aquela coisa, sabe? Assim, nossa senhora, que borrado. Fecha o olho pra você conseguir ver a parada, sabe? Vê de longe. Não é aquela coisa assim. Mas ela tem as manchas, as representações ali com pinceladas mais borradas, mas que ainda assim fazem com que você compreenda a obra, né? Matisse e Picasso chegaram a referenciar o francês como o pai de todos nós. Olha só, eu pensava que era o dicionário. Minha avó falava que o dicionário era o pai dos burros. Então por isso talvez que eu me identifique. Que é o pai de todos nós. É o pai de todos nós. Todos nós somos... Atualmente, na situação que a gente tá vivendo aqui no Brasil, o pai de todos nós é o dicionário. E no caso, essa obra é uma pintura a óleo, né, sob tela, que retrata uma paisagem bucólica sobre um céu azul repleto de nuvens. E no quadro também a gente pode ver um pequeno grupo de casas e umas colinas que compõem o cenário, além da torre da igreja que aparece lá no fundico. E à meia-noite do 1º de janeiro de 2000, em meio às comemorações do Ano Novo
em Oxford, na Inglaterra, o ladrão escalou os andaimes de uma parte do museu, né, que estava passando por renovações, e chegou até o teto, onde quebrou a clarabóia, jogou uma bomba de fumaça no piso superior de uma das galerias e entrou sorrateiramente. Cara, o cara tinha todas as ferramentas pra remover a pintura de suas molduras e fez isso com uma agilidade impressionante. É realmente uma cena de filme. Quando os alarmes dispararam, a equipe de segurança imaginou que se tratava de um incêndio por causa das fumaças captadas pelas câmeras de segurança e chamaram os bombeiros. Isso deu tempo para que o ladrão roubasse a pintura estimada em 10 milhões de dólares. E depois acabou se juntando à festança de virada de milênio sem levantar suspeitas. É assim, com a trilha sonora certa, vira 11 Homens do Segredo. É isso aí, na virada de milênio. Virada de milênio, aproveitar aí o momento, bomba de fumaça, saiu, trocou de roupa enquanto ele tava, sei lá, com a roupa de alguém da manutenção, aí ele tirou, ele tava tipo de smoking. Não, parece assim, é cena de filme. É cena de filme. 7. Sétima colocação, Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. Não faz muito meu estilo, não sei por que vale tanto. Eu não sei, Mauri. Eu gosto de impressionismo. Eu gosto de cubismo. Eu gosto do estilo barroco, Mauri. Você gosta? Eu gosto da hora. Não sei, me deixa triste. Não, assim, com certeza. E tem toda essa inspiração religiosa, mas isso a gente viu durante um grande momento da nossa história, né, como humanidade. Vamos falar do artista aqui. O Caravaggio é um dos pintores barrocos mais famosos de todos os tempos, com obras expostas em vários dos maiores museus do mundo. E isso, obviamente, atrai uma infinidade de turistas e curiosos todos os anos. E uma de suas obras, que no caso é que a gente vai citar aqui, é Natividade com São Francisco e São Lourenço, que representa justamente o nascimento de Jesus, supervisionado pelos santos citados no título. E tem um anjinho voando na parte de cima da tela. Foi feita em 1600, um ano antes da morte do pintor. A tela é gigante, ela tem 2,7 metros de altura por 2 de largura. É gigante. E ela passou séculos, não tô falando de dias, meses, anos, não, séculos, no Oratório de São Lourenço, em Palermo, na Itália. Isso é, até 1969, quando ladrões invadiram o lugar durante a calada da noite e recortaram a tela de sua moldura. Eles também roubaram um tapete antigo que as autoridades presumem ter sido usado para enrolar a tela e protegê-la durante a fuga. E esse roubo é considerado um dos crimes mais significativos da história da arte pela polícia italiana. Pra vocês terem uma ideia, a Interpol e o FBI estão trabalhando até hoje para tentar recuperar essa obra. A polícia italiana alegou em 2005 que acredita que a pintura, estimada em 20 milhões de dólares, ainda está escondida em algum lugar da Sicília, em algum lugar entre a cidade de Palermo e a província de Baghéria. Em 2018, o ex-mafioso e informante Gaetano Grado disse às autoridades que a obra foi roubada por amadores e posteriormente adquirida pela máfia italiana. E aí, segundo Gaetano, a pintura foi eventualmente vendida a um negociador suíço que já faleceu e teria sido cortada em partes para facilitar o contrabando para fora do país. Nossa senhora. É uma atrocidade artística. Espero que eles tenham colado direitinho depois. Se eu sofro pra montar um álbum de figurinhas, né? Você sabe quando você recebe o álbum de figurinhas, tem dois pedaços, você pra colocar, porque aí você encaixou a primeira. Aí beleza, se é um conjunto de 4 figurinhas, as duas primeiras estão beleza, mas montar as duas de cima sempre fica torto, você acaba colando um pedaço em cima do outro pra ficar bom. Nunca fica da hora. Nunca fica igual. 6. Colocação, vamos com Francis Bacon de Lucian Freud. Não é Kevin Bacon, é Francis Bacon, pra deixar bem claro. E é Lucian Freud, que na verdade é neto do Sigmund Freud. Olha só! Ele que é um pintor alemão naturalizado inglês. E pra quem não conhece, bastante renomado na segunda metade do século XX, né? O cara passou por vários estilos, mas de verdade ele ganhou destaque, principalmente por conta das suas obras de surrealismo, que é outro estilo de arte que eu também gosto
gosto muito, Maurício. O Olha realismo é só. da hora. Freud teve uma fase pintando retratos e nus, que foi quando pintou o retrato de um de seus colegas artistas, o também lendário Francis Bacon. A pintura do Francis Bacon foi avaliada em 25 milhões de dólares. Ficou exposta em diversos museus ao longo dos anos, até ser roubado em uma exposição itinerante enquanto era exibida em uma galeria em Berlim em 1988. Pro Freud, que nunca teve muito amor pela terra natal por conta da perseguição contra judeus, acabou forçando a migração da sua família pra Londres durante o Terceiro Reich, aí, obviamente, o roubo não ajudou nem um pouco, né? Especialmente porque a obra nunca mais foi encontrada. Acabou. Mas é bonita, viu? 5. Na quinta colocação, vamos com A Ponte de Waterloo, de Claude Monet. É um dos meus artistas prediletos da vida, sabia? Mauri, você gosta de impressionismo. Eu gosto muito do Que seu impressionante! Monet, do seu Monet. O seu Monet. Eu gosto muito dele. Monet é um dos pintores dos quais todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, né? Afinal, ele é o mais famoso dos pintores impressionistas do século XIX. O movimento que foi batizado com base no título de um dos seus primeiros trabalhos, Impressão Nascer do Sol. E é lógico, por ele ser famoso, por suas obras serem referências, os gatunos estão de olho. Ah, estão sempre de olho, senhor Mori. Diversas obras do Monet foram roubadas ao longo dos séculos, algumas foram encontradas, outras não. E esse é o caso da Ponte de Waterloo, uma das 41 telas que Monet fez sobre a ponte em Londres, que ele pintou entre os anos de 1900 e 1904. Quase como se fosse um time-lapse. Exatamente, com uma certa declaração de amor pela cidade na qual viveu em exílio na década de 1870 por conta da Guerra Franco-Prussiana. E o Monet tem dessas paradas de pegar um objeto específico, né, um objeto de estudo específico e desenvolver várias e várias e várias telas do mesmo lugar, sob perspectivas diferentes, com luzes diferentes e tudo, obviamente, com estilo impressionista, o que é fantástico. Mas quando que ela foi roubada? A obra foi roubada de um museu em Roterdã, em um dos grandes roubos de arte da história em 2012. 7 pinturas dos mestres como Monet, Picasso, Gauguin, Matisse, Derain e o Freud, que a gente falou no item anterior, foram roubados, somando centenas de milhares de dólares. O quadro do Monet em questão, só ele, valia 35 milhões de dólares. É muito dinheiro. Por isso que a gente fala, são 6 bilhões por ano. Cara, é porque cada um deles vale 35 milhões. É dinheiro ou não é? Se o Santos na próxima, ao invés de falar em barras de ouro que vale mais dinheiro, falar em Claude Monet que vale mais que dinheiro. 4. Quarta colocação, A Ponte de Charing Cross em Londres, de Claude Monet. Olha só o Monet de novo aqui. Famosa dobradinha no top 10. É, isso mesmo, a quarta posição também é do queridíssimo tio Monet, que teve essa obra também roubada no Museu de Roterdã, que foi citada no item anterior. A ponte de Charing Cross em Londres também é estimada em cerca de 35 milhões de dólares, compondo cerca de 20% do valor levado nesse roubo. Juntando as horas, pá, um terço. Esse ladrão realmente gosta do Monet, viu? O cara gosta do Monet. Falou, não, Monet eu vou levar 2. Me vê 2, por favor. 3. Na terceira colocação, vamos com Flores de Papoula, de Vincent Van Gogh. Mais uma dobradinha, você tá atacando. Agora, na verdade, não é logo em seguida. Não sei se isso conta, de fato, como uma dobradinha, mas é... o Van Gogh, duas vezes. Se ele aparecer mais uma vez, ele pode pedir música. É isso aí. Flores de Papoula é uma obra sobre... Flores de Papoula, no caso, no melhor estilo natureza morta, né? E acredito ter sido uma homenagem do Van Gogh ao Adolfo Monticelli, que o holandês admirava bastante. A obra é estimada em 55 milhões de dólares e foi feita 3 anos antes do artista se suicidar. Mas o curioso sobre essa obra é que ela foi roubada 2 vezes. Não! O primeiro roubo foi em 1977, no museu chamado Mohammed Mahmoud Khalil, no Cairo.
E a pintura só foi recuperada 10 anos depois no Kuwait, em 1987. Meu Deus do céu. Beleza, voltou pro museu. E aí, em 2010, sim, no mesmo museu, num dia que o estabelecimento foi visitado por apenas 10 turistas. Quê? 10 turistas. O quadro foi roubado na luz do dia. Pelo amor de Deus. Só passaram 10 pessoas no museu e o quadro foi roubado à luz do dia. Que isso? Foi o mordomo. Foi o mordomo com um candelabro na biblioteca. No caso, No museu, é isso. As autoridades rapidamente prenderam um casal italiano que tinha visitado o museu e pouco antes eles embarcarem num voo e tinham demonstrado um comportamento suspeito. Prendemos os caras porque são suspeitos. Tava no museu. Tava no museu italiano, roubo de arte, e eles estavam estranhos, agindo estranho, não sei. O rapaz, ele tava manco com, eu não sei, sabe? Usando Porque óculos escuros e uma peruca. É isso, e ele tava de jaleco, mas tava verão, né, no Cairo, né, aquele calor da porra. O cara tava de sobretudo. O cara tá sobretudo no Cairo, mas é porque ele tava querendo esconder a perna de pau e aquela coisa toda desconfortável. E no final das contas erraram o alvo. Porque a gente não sabe até hoje quem roubou flores de papoula. E quem roubou se safou. Se safou bonito. Então a gente não tem a menor ideia de quem roubou. Você tem ideia, Maurinho? Não. Se me perguntar, Comigo eu não morreu. sei, comigo não morreu. Na segunda colocação, Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. Rembrandt, que foi um pintor, gravador holandês do século XVII. Esses holandeses artistas, viu? E que é considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e o mais importante da história holandesa. Tato, alguns o consideram o maior pintor de todos os tempos. Não, as suas contribuições à arte surgiram em um período denominado pelos historiadores de o século de ouro dos Países Baixos, no qual a influência política, a ciência, o comércio e a cultura holandesa, e obviamente particularmente a pintura, né, atingiram um ápice histórico. E uma de suas obras mais famosas é A Tempestade no Mar da Galileia, que tem um título bastante autoexplicativo. É porque a pintura representa um barco durante a tempestade. Enquanto os marinheiros tentam conter ali a situação. No mar da Galileia, no caso, dá pra saber aqui pela pintura. A pintura, senhoras e senhores, vale 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares! 100 milhões de dólares, não tem nem noção de quanto é esse dinheiro. Não sei, não consigo nem contar. E foi roubada de um museu em Boston por homens disfarçados de policiais no dia 18 de março de 1990. E o grupo de criminosos não roubou apenas a Tempestade no Mar da Galileia, mas sim 12 obras, totalizando mais de 500 milhões de dólares em quadros, no que é considerado até hoje o maior roubo de arte da história dos Estados Unidos. Aqui sim a gente tem a continuação do 12 Homens e Outro segredo. Thomas Crown, A Arte do Crime. E, cara, dois, é verdade. Adoro Thomas Crown, A Arte do Crime. Acho que deu pra deixar claro, né? Fazer uma referência aí. Recapitulando. Se você ficou maluco e com tantas obras de arte roubadas que nem lembra como começou esse top 10, fique tranquilo porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, o homem com um cachimbo. Que é o que a gente imagina, né? Olhando o cubismo ali, dá pra ter uma ideia. 2 milhões de dólares. 9. Na 9ª colocação, o Jardim Paroquial de Nunes. 5 milhões. 8. Na 8ª colocação, a Vista de Overschwas. De Paul Cézanne valendo 10 milhões de dólares. 7. Na 7ª colocação, Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. 20 milhões de dólares. 6. Na 6ª colocação, Francis Bacon, valendo 35 milhões de dólares. 5. Na 5ª colocação, a Ponte de Waterloo, de 35 milhões de dólares do Monet.
4. Na quarta colocação, fazendo a dobradinha, Ponte Charing Cross em Londres. Também valendo 35 milhões de dólares. 3. Na terceira colocação, Flores de Papoula, pintada por Vincent Van Gogh e avaliada em 55 milhões de dólares. Foi roubada 2 vezes. Duas vezes. 2. Na segunda colocação, Tempestade no Mar da Galileia, valendo 100 milhões de dólares. O que vem no primeiro lugar? Na primeira colocação, o concerto de Johannes Vermeer. Mais um holandês pra lista, seu Tatarkan. Sim, Johannes Vermeer é o pintor holandês mais famoso e importante do século 17. Foi, obviamente, contemporâneo de Rembrandt, que é o segundo colocado aqui na lista do top 10. Os seus quadros são admirados pelas suas cores transparentes, composições inteligentes e o seu brilhante uso da luz. Uma outra conexão que o Vermeer tem com Rembrandt é que uma das suas obras, o Concerto, também foi vítima do roubo de museu em Boston. A pintura, ela é estimada em 250 milhões de dólares. Ai, meu Deus! E ela representa 3 músicos, uma jovem tocando cravo, um homem tocando alaúde e uma cantora segurando um pedaço de papel em uma pequena saleta. Na parede tem 2 outros quadros. Um deles é cubista, não tô zoando. Um deles é uma reprodução de Alcoviteira de Dirk Van Baberen, o quadro que pertencia, no caso, à sua avó, e o outro é uma paisagem pastoral. Em março de 2013, 23 anos após o crime, o FBI anunciou que sabia quem eram os responsáveis pela tramóia, pelo roubo, pela sacanagem, mas as suas conclusões não foram tornadas públicas, porque a investigação ainda está em andamento. Aff, Maria. Sim, em 2021, Netflix lançou uma série documental, O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, que fala sobre esse roubo do museu. O mais triste, Tato, de tudo isso é que todos os quadros que estão nesse top 10 até o exato momento dessa gravação permanecem desaparecidos. Se roubaram e não devolveram. De repente tá no Achados e Perdidos. No museu, né? E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.